Toda certeza, um dos governos que está mais despontando agora no cenário praticamente é o governo de Nayib Bukele de El Salvador. Mas acontece que nem tudo são flores e parece que uma das grandes coisas que estava prevista para o governo acabou dando errado. Por outro lado, a gente já viu aí, né, sobre as questões envolvendo a Rússia e a Ucrânia, que são um problema muito grande, principalmente as falas internacionais. E hoje parece que um dos grandes representantes, um ex-premier britânico, falou sobre a Ucrânia e a Rússia, dando uma espécie de sanção para os russos. E hoje eu vou te explicar tudo nesse vídeo. Então, se você é novo no canal, tá chegando agora, já deixa o like, compartilha e se inscreva para não perder as informações que a gente traz aqui todos os dias no canal. Então vamos lá entender o que está acontecendo sobre aí a parte do Nayib Bukele e El Salvador e também a guerra da Ucrânia e da Rússia. Vamos lá. O governo de El Salvador já é muito famoso aí faz tempo por ter várias medidas bastante importantes, medidas indo até, né, de uma das maiores prisões, né, gerando uma das grandes seguranças boas para o país e até mesmo medidas quando a gente fala monetária, incluindo a troca da moeda do país pelo Bitcoin. Então, resumindo, o Bitcoin é a moeda oficial do país, mas claro, isso gerou alguns problemas. Já faz praticamente 2 anos que El Salvador assumiu o Bitcoin como uma espécie de moeda oficial, né? Mas acontece que as graças não estão tão boas assim como Nayib Bukele esperava, né, em relação ao Bitcoin. Bem, praticamente há 2 anos, El Salvador chamava bastante a atenção da imprensa internacional ao se tornar um dos primeiros países do mundo a transformar o Bitcoin em uma moeda legal. Nos discursos em prol à medida, o polêmico mandatário Nayib Bukele disse que a criptomoeda iria praticamente zerar, né, e aumentar a inclusão financeira no país, já que 70% da população local não tinha conta bancária, a ser então uma das medidas tomadas, né, praticamente e para ser utilizada também como uma remessa internacional pelos investidores, né, no caso. Bem, hoje, no entanto, o cenário do pequeno país da América Central não é exatamente aquele imaginado pelo político. A população ainda não abraçou a criptomoeda, junto com isso também conhecida com a sua volatilidade, ou seja, algo fácil de ser utilizado, né? Apenas 1,3% das pessoas, né, praticamente enviam dinheiro para fora e fazem isso por meio de criptomoedas, segundo os dados do Banco Central do próprio país. No México, cada feito, né, comparação a isso é de 4% dos moradores que optam pelas criptomoedas para fazer remessas internacionais, segundo aí dados de plataformas, tá? O próprio BTC não caiu bastante na graça aí dos salvadorinhos, né? Praticamente em parte de suas causas utilizando praticamente a criptomoeda, como aí a gente pode ver propriamente Renato Bolich, que disse que é o CEO de uma das grandes empresas de gestão de Buena Vista Capital. Ou seja, segundo ele, ainda há difícil baixa aí, né, de uma carteira de cripto. Ou seja, isso aí é bastante difícil, já que muitas dessas pessoas ou preferem utilizar o famoso, né, conhecido como dólar, ou então utilizam moedas praticamente físicas do próprio país, ou além disso também preferem aí, né, algo que seja seguro. No caso, o Bitcoin vem perdendo sua fonte, né, e vem tendo também uma queda de quase 40% aí, praticamente na sua remessa de valor. Então, muitas pessoas optaram aí praticamente por não utilizar o Bitcoin como uma espécie de medida, podendo gerar uma polêmica e uma falha, talvez, para Nayib Bukele e para El Salvador em relação aí a adotar a criptomoeda praticamente, principalmente o Bitcoin, como uma moeda praticamente oficial do país, já que não é tão utilizada e como propriamente vocês viram, muitas pessoas têm medo da criptomoeda e preferem utilizar algo mais seguro como o próprio dólar, o que mostra que o dólar tem apenas pouca chance de ser tirado do mercado e ser substituído por outras moedas que possam vir como o próprio Bitcoin ou então a nova moeda do BRICS, talvez pela sua segurança em relação às outras moedas.
Tony Blair vem falando muito aí sobre a questão da Rússia e da Ucrânia, né? Praticamente há bastante tempo e agora parece que ele vem jogando aí uma até mesmo pro Brasil, tá? Em apresentação no Rio de Janeiro, nessa segunda-feira, praticamente, dia 25, durante o FIDES de 2023, o ex-premier britânico Tony Blair apontou as diferenças de visão sobre a guerra da Ucrânia, que tem encontrado em suas palestras globais com comparação aos sentimentos sobre o conflito e propriamente, né, ao continente europeu. Sua fala foi a seguinte: entendo que para muitos, por exemplo, no Brasil, a guerra parece bastante distante, mas pessoas pensam, né? Porque eu deveria escolher um lado porque apenas eu quero que ela pare. Mas, da perspectiva europeia, o leste europeu é vizinho da Rússia. Quem quer isso que encerre, né? Mas de modo que não remunere a agressão, porque a Rússia começou a guerra, nem incentive o atual líder russo ou o próximo que tente o mesmo novamente, segundo propriamente suas palavras. A gente vê que ele critica, é claro, a situação da guerra da Ucrânia e critica principalmente o fato dos líderes russos, né, ter um incentivo Espero que ele acabe apenas, mas para isso é preciso que acabe de modo com que a Europa tenha uma segurança para o próximo futuro. E a segurança que ele aponta então é que os russos perdam provavelmente o seu poder aí nuclear ou então o seu poder de armamentos, né? Bem, gente, o que vocês acham disso? Coloca nos comentários e logo logo a gente volta com mais vídeos.